De novo, boa tarde a todos. Nós estamos hoje aqui na defesa de mestrado da aluna Isabela Veloso Arrigo, minha aluna, né, minha orientanda aí de mestrado. Eu gostaria primeiramente de agradecer aos membros da banca que aceitaram o convite assim prontamente, né? Então, o professor Dr. Tiago Arruda Sanches, que é professor associado da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do Departamento de Radiologia, e a doutora Ana Paula Afonso Camargo Ferreira, que ela é doutora e pesquisadora do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina aqui de Ribeirão Preto. Então, muito obrigada por aceitarem. E agora eu passo a palavra, então, para a Isa, que terá até 60 minutos para fazer a apresentação dela, ok? Ok. Depois a gente segue com a arguição. Ok. Boa tarde a todos, boa tarde à banca, a todos os presentes. Bom, acho que a apresentação agora se faz desnecessário, né? Muito obrigada, professora. Bom, então eu vou apresentar o trabalho do projeto que eu desenvolvi no meu mestrado. Ele tem como título Avaliação da conectividade efetiva cerebral da fluência verbal semântica por imagens de ressonância magnética. Bom, aqui é um breve sumário de como eu vou abordar, então, todo o trabalho desenvolvido, uma introdução, os objetivos, e aqui eu abordo, então, as nossas hipóteses, algumas perspectivas, a metodologia empregada, os resultados obtidos, a discussão em cima disso e as conclusões que nós tiramos do trabalho. Bom, primeiramente, se faz necessário definir alguns conceitos que são bem falados, mas eu acho que é bom fazer uma definição mais clara, né? Que é linguagem, fala e língua. A linguagem, ela é um processo que traz significação ao estado mental e pode ser estabelecida na forma verbal e não verbal, né? Muitas das vezes a gente pode falar linguagem e pensar só nisso que, né, eu estou fazendo agora, mas na verdade muitas manifestações artísticas, música, dança, a arte, né, como um todo, também é uma forma de linguagem, mas na forma não verbal. A fala, ela é definida como uma série de codificação mecânica e de transmissão do estado cognitivo através da externalização. Então, a fala, ela é basicamente o veículo da linguagem na forma verbal. A língua, por sua vez, ela é o veículo da fala e permite a expressão da linguagem na forma verbal. A língua é o que a gente conhece, né? Pela língua portuguesa, o inglês, o espanhol. E a fluência verbal semântica, que é o objeto de estudo do trabalho, é a habilidade de gerar palavras em uma determinada categoria. Então, por exemplo, animais, cores, profissões e outras categorias que eu posso empregar. Fluência, ela vem porque eu vou medir a quantidade de palavras geradas num determinado tempo. Então, por isso que a gente fala fluência verbal semântica. Aqui eu trouxe uma comparação da fluência verbal fonológica, que também é possível de ser estudada, mas diferente da semântica, que eu tenho uma categoria em que eu devo pensar acerca dela, eu vou ter letras e eu devo, então, formar palavras que iniciem com essa letra em específico. Isso seria a fluência verbal fonológica, mas não é o objeto de estudo do nosso trabalho. Bom, dano ao processamento semântico vai estar presente em diversos transtornos e doenças neurodegenerativas, como as doenças de Alzheimer, epilepsia e esquizofrenia. A função executiva, ela é formada por um tripé: memória operacional, controle inibitório e flexibilidade cognitiva. A função executiva, ela pode ser um objeto de estudo para esses sujeitos, pode ser indivíduos saudáveis ou algum sujeito que venha desenvolver algum tipo de doença neurodegenerativa. E as medidas de fluência verbal são frequentemente utilizadas, né, nessas baterias projetadas para avaliar a função executiva, tendo em vista que ela é formada por esse tripé de flexibilidade cognitiva do indivíduo em conseguir pensar nesse campo semântico, o controle inibitório dele mudar de categoria e memória operacional dele conseguir resgatar, então, toda a memória que ele tem acerca daquela categoria em específico. O teste de fluência verbal, ele é um foco, né, da neurolinguística, da neuropsicologia, devido à sua capacidade de armazenamento do sistema de memória. Então, ele avalia a capacidade que aquele indivíduo tem de armazenar a memória. Mais do que isso, de recuperar, então, essa informação guardada.
capacidade de organizar o pensamento, e com isso está linkado com a estratégia de buscar palavras, então cada indivíduo pode ter uma estratégia de busca de palavras dentro daquela categoria diferente um para com o outro. E em 1997 houve a normalização desse teste de fluência verbal semântica no Brasil, e também em 1997 a categoria animais foi normalizada para o teste na aplicação do Brasil, porque foi considerada uma categoria que sofre menos variação entre os indivíduos. Então, você tira o viés de idade, de gênero, ou até mesmo de algum outro parâmetro que pode ser vindo como um confundidor. Esses testes de fluência verbal semântica, a priori, eles são aplicados pelos neuropsicólogos, né? E eles são fora do ambiente de ressonância magnética, que é o foco aqui do trabalho. Então, ele tem essas avaliações quantitativas da capacidade que aquele indivíduo tem de exercer a tarefa, mas ele não tem um correlato neural, né, uma imagem que possa avaliar, por exemplo, uma área do cérebro que pode estar comprometendo a fluência desse indivíduo, né? Então, esses testes, eles são feitos de forma quantitativa, sim, só que fora de um ambiente de imagem. Aqui, nessa revisão de literatura, eu atualizei agora pela manhã também, se você colocar no PubMed, né, os tópicos Language e fMRI, você vê que tem uma crescente busca dos artigos e dos estudos acerca de linguagem, né, pela comunidade científica. E se você colocar fluência verbal semântica, você vê também que tem uma crescente, né, em cima desse assunto. Então, é um objeto de estudo muito prominente para a comunidade científica. Bom, aqui são 2 trabalhos, dentre vários que a gente usou para a elaboração do projeto, para avaliação, né, e discussão de todos os nossos resultados. Aqui em cima, né, eu tenho um artigo da Brand Language, que ele discute a localização funcional de 2 áreas clássicas da linguagem, que é a área de Broca e a área de Wernicke. E ele discute esse modelo clássico de linguagem. Ele comenta, né, que não seria mais adequado esse modelo clássico para as investigações contemporâneas da neurobiologia, né? Ele fala que é um pouquinho baseado numa anatomia cerebral mais desatualizada, e ele não apresenta adequadamente a conectividade distribuída relevante para a linguagem. Então, eu teria outras áreas de interesse tão importante quanto a área de Broca e de Wernicke. Né? É como se a gente resumisse uma tarefa cognitiva, que é a tarefa de linguagem, de uma forma mais simples, né? Então, ele comenta sobre vários aspectos que a literatura tem ainda de lacuna acerca desse assunto. O artigo de baixo, ele é um estudo de conectividade efetiva, que é um dos parâmetros que a gente estuda aqui no nosso projeto, que a gente estudou, e ele também resume, né, esse sistema, esse processamento semântico, dentro de apenas 4 regiões, né? Então, ele separa em 2 regiões temporais, uma responsável por uma rota ventral e uma dorsal, e 2 regiões frontais também, separadas em dorsal e ventral. Só que a gente viu pela literatura que não é tão simples, né, entre aspas, assim, que a gente não poderia resumir esse sistema de linguagem tão complexo em poucas regiões, ou somente focar nessas regiões clássicas, que deveria ampliar-se, né, ampliar o horizonte às outras regiões. O que a literatura traz bastante, e eu mostro aqui nessa imagem aqui no canto superior direito, são as 2 rotas mais discutidas, né, a ventral e a dorsal. A dorsal estaria responsável pela produção da palavra, propriamente dito, e a ventral estaria responsável pelo entendimento dessa tarefa, né? E a literatura acaba vendo essas rotas de forma bem separadas, né? A nossa ideia foi ver elas, então, como rotas complementares entre si. Bom, como que, então, a gente conseguiu
desenvolver e contribuir com a literatura. A gente trabalhou em cima das imagens funcionais de ressonância magnética, baseadas no contraste bold. O sinal bold, ele vai medir as mudanças locais na oxigenação do sangue que ocorrem durante uma atividade cerebral, né? Ele é basicamente baseado na susceptibilidade magnética da hemoglobina. Sabe-se que a oximoglobina, né, a hemoglobina carregada com oxigênio, ela é mais diamagnética, enquanto a deoximoglobina, ela parece uma propriedade mais paramagnética, né? E a mudança na proporção, então, de oximoglobina e de deoximoglobina, durante o aumento do fluxo sanguíneo, vai levar a um aumento do sinal de ressonância local, aonde tem a ativação desses neurônios para executar essa tarefa em específico, né? Então, aqui pela imagem, resumidamente, quando a gente tem uma atividade cerebral aumentada, eu tenho um aumento do consumo local de oxigênio do tecido cerebral, e aumenta ligeiramente a concentração de deoximoglobina, porque aquele oxigênio ele é consumido. Então, posteriormente, eu tenho um aumento do fluxo sanguíneo devido à vasodilatação arteriolar. E com isso eu consigo, então, as imagens funcionais de ressonância baseada no contraste bold. Bom, tendo essas imagens em mãos, dois conceitos muito empregados para as análises, para o mapeamento cerebral, é o de segregação funcional. E a segregação funcional, ela vem para responder a seguinte pergunta: quais regiões respondem, em particular, à entrada experimental? Então, para uma tarefa cognitiva, uma tarefa motora, quais as regiões do cérebro, elas são ativadas, né? Elas são recrutadas para a execução dessa tarefa. Isso é bem discutido na literatura, isso tem muito acerca da linguagem, não só acerca da linguagem, mas de várias outras tarefas, certo? Mas daí, um conceito complementar à segregação funcional é a integração funcional, que responde à pergunta: como essas regiões influenciam uma outra, né? Mesmo que segregadas anatomicamente. Então, assim, essas regiões, elas podem interferir uma outra, atividade de uma da outra? Se interfere, como, certo? E com isso entra os dois conceitos de conectividade funcional e conectividade efetiva para responder essas perguntas. A conectividade funcional, ela é a correlação temporal entre esses eventos neurofisiológicos distantes. Então, eu tenho a resposta bold, o sinal bold, temporal dessas regiões, e a conectividade funcional, ela vem para fazer essa correlação temporal entre esses eventos. A conectividade efetiva, ela vem para medir a influência desse sistema neural no qual ele exerce sobre outra distinta área. Então, a conectividade efetiva, ela vem para pesar essa influência e essa correlação temporal. Então, entrando agora nos objetivos do trabalho, tendo em vista toda essa revisão de literatura, o nosso intuito foi, o nosso objetivo foi analisar a conectividade cerebral do processo de fluência verbal semântica, usando um teste neuropsicológico adaptado ao ambiente de ressonância magnética. Então, aquele teste que ora é feito por neuropsicólogos fora do ambiente de ressonância, a gente fez uma adaptação para o ambiente de ressonância, para a gente poder ter, então, um correlato neural. Com isso, nós investigamos a rede funcional relacionada à fluência verbal semântica, mas o nosso grupo foi um grupo de pessoas jovens e saudáveis, justamente para a gente ter um modelo de como seria essa rede. E também comparamos o desempenho dessa tarefa com o estado de repouso do indivíduo. Então, o objetivo também foi ver como que essa rede ela se comporta ou ela se remodula do repouso para a execução dessa tarefa. Bom, a nossa hipótese, né? Regiões cerebrais relacionadas à tarefa, além das clássicas, né, Wernicke e Broca, são cruciais à rede de linguagem, então existem regiões que devem ser consideradas nessas análises de conectividade funcional e efetiva. O modelo clássico de linguagem, ele deve ser constituído por essas rotas dorsais e ventrais de forma simultânea, então a gente não pode ver essas rotas como apenas formas separadas, mas sim de formas complementares. E uma perspectiva acima disso
refinar o prognóstico e o tratamento de algumas doenças que está relacionada com a rede de linguagem. Bom, a metodologia, então, aplicada ao trabalho. Todas as imagens, elas foram realizadas após a aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade de Filosofia e Ciências e Letras de Ribeirão Preto e do Hospital das Clínicas. Foram feitos um total de 23 voluntários destros. Dentre esse grupo, nós tínhamos 12 homens e 11 mulheres. A idade média era de 27 anos, a nossa idade máxima foi um indivíduo de 47 anos e a mínima, um indivíduo de 19 anos. Todos eles passaram por uma anamnese, um questionário de depressão e um questionário de ansiedade para eliminar qualquer viés acima dos resultados obtidos. As aquisições da imagem foi feita num equipamento de ressonância de 3 Teslas, usando uma bobina de 32 canais. A referência anatômica para uma alta resolução espacial foi ponderada em T1, e as imagens baseadas no contraste bold foi feito para a tarefa, aplicação da tarefa, e também foi feito com o indivíduo em repouso. Como que foi feito, então, a adaptação desse teste de fluência verbal semântica para o ambiente de ressonância? Aqui no canto superior esquerdo, a gente tem a imagem de um equipamento de ressonância com o indivíduo entrando, né, com a cabeça dentro da bobina. E na bobina tinha acoplado um espelho, e esse espelho refletia uma televisão, um monitor que ficava dentro da sala de comando. Como que foi feito? Foi feito usando o design em blocos, no qual foi constituído por 6 blocos de repouso, intercalados com 5 blocos controle. Todos os blocos tinham a duração de 30 segundos. O controle, ele foi constituído de meses do ano, aparecendo para o indivíduo apenas ler de forma randômica. Então, aparecia janeiro, março, dezembro, julho. Ele não precisaria pensar em nada e não precisaria ler. Ele só precisaria olhar, né? Ler em voz alta. Só precisaria ler silenciosamente. Esse era o bloco controle intercalado com o bloco de tarefa. O bloco de tarefa aparecia uma determinada categoria, na qual aquele indivíduo ele foi instruído a pensar na quantidade máxima que ele lembraria dentro dessa categoria. Então, dentro de animais, ele pensaria em vários animais. E com isso ele poderia elaborar estratégias diferentes. A aquisição durou, em média, 6 minutos para cada aquisição de tarefa, de repouso. E só isso, da parte do design. Feito isso, com essas imagens em mãos, com essas imagens adquiridas, foi feito o pré-processamento, que é a preparação dessas imagens para as análises. O pré-processamento, né, que já é bem estabelecido também pela literatura, foi feito pelo SPM-12, que constava pela reorientação das imagens, correção temporal, realinhamento, corregistro, segmentação das imagens anatômicas, normalização e suavização. Feito isso, então, as análises seguiu o seguinte fluxograma. A gente fez a localização funcional utilizando o GLM. Foi feita a análise de conectividade funcional estática, conectividade funcional dinâmica e conectividade efetiva. Foi usado softwares, né, o SPM-12 e o COM. Ambos são bem estruturados e bem estabelecidos na literatura, são toolboxes bem trabalhados na literatura e foram executados no programa MATLAB. Bom, para a localização funcional, a gente usa o GLM, que é o General Linear Model. Basicamente, ele faz um mapeamento paramétrico estatístico dessas imagens. Então, ele vai me fornecer imagens com valores que são sobre hipótese nula, distribuídos de acordo com uma função de densidade de probabilidade conhecida.
A gente tem uma equação de primeiro grau, né? O y seria a minha variável dependente, e vai ser a resposta bold de um voxel. X é a variável independente, é a minha condição experimental, então é o meu design em blocos. Beta são os parâmetros de interesse, os parâmetros estimados, e ele vai quantificar quando cada preditor independe da influência da variável dependente. E o erro, então, é a variação dessa combinação linear entre os preditores e a minha condição experimental. Então, basicamente, o SPM ele vai estimar a distribuição de probabilidade das intensidades do voxel. Aqui eu posso escrever por extenso essas equações para um intervalo de tempo. Posso transformar essas equações da forma matricial e, com isso, fazer uma inversão de matriz e conseguir, então, todos os valores betas de interesse. Feito isso, eu uso também, né, comumente com o GLM, a teoria do campo aleatório, Randall Field Theory, o RFT, que na realidade ele vai encontrar um limiar de corte para esse mapa estatístico suavizado, de acordo com uma taxa FWE requerida. Então, de acordo com uma taxa que vai resolver o problema de múltipla comparação, basicamente. Feito isso, então, eu parti para a análise da conectividade funcional, estática e dinâmica, e ela é feita a partir da correlação de Pearson entre a série temporal extraída de um voxel, né, ou de um conjunto de voxel, que é definido a partir da minha escolha, como uma ROI, como uma região de interesse. E ele faz a correlação temporal entre essas regiões. Então, na verdade, ele vai medir o grau de correlação e a direção dessa correlação, se ela é positiva ou se ela é negativa. Aqui a gente tem um exemplo da rede de atenção, e a DMN, a gente vê que elas são anticorrelacionadas. A conectividade dinâmica, por sua vez, ela vem e ela avalia toda essa correlação em pequenos espaços de tempo. Então, ela assume que essa conectividade funcional, ela pode obter modulações no decorrer do tempo. Essas conectividade pode aumentar, ou ela pode até mesmo mudar de direção, virar uma conexão anticorrelacionada. Para análise da conectividade efetiva, foi usado o DCM, que é o Dynamic Causal Modeling. O objetivo dessa modelagem é estimar e fazer a inferência sobre o acoplamento entre essas áreas cerebrais de interesse, entre essas ROIs, e como esse acoplamento vai ser influenciado de acordo com o meu contexto experimental. Então, basicamente, eu tenho o meu sinal bold, né, da ROI em específico, e eu monto, então, a minha equação do estado neural. Essa equação de estado neural me fornece parâmetros de acoplamento, que são essas matrizes A, B e C. A matriz A é a conectividade endógena, então ela vai representar a conectividade dessas regiões na ausência do contexto experimental. A matriz B, que é a matriz, né, de interesse, ela vai medir a modulação da conectividade baseada no contexto experimental. E a matriz C é o meu direct input. Então, na verdade, ele vai codificar as inferências extrínsecas de entrada na atividade neural, né? Então, ela é basicamente o meu contexto experimental na região em específico. Bom, deixa eu beber uma água. Quais foram, então, os resultados obtidos em cima dos nossos objetivos, das nossas hipóteses e em cima da metodologia aplicada? Primeiramente, a gente fez a localização, então, funcional. Nós montamos o mapa paramétrico estatístico de cada indivíduo e para o grupo. Então, a gente avaliou individualmente cada sujeito, a resposta deles, né? Até mesmo para uma primeira avaliação mais qualitativa, se obtinha um padrão de resposta coerente, né? E depois a gente fez para o grupo.
Os nossos resultados mostraram ativação predominantemente nas regiões frontal, temporal e parietal, então bem condizente com a literatura, e mostrou a lateralização ao hemisfério esquerdo, né? Por isso que a gente teve o cuidado de saber se os sujeitos no início da aquisição eram destros, porque a literatura reporta que a rede de linguagem é lateralizada à esquerda. Tivemos pequenas ativações no hemisfério direito, mas não tão significativamente comparado ao hemisfério esquerdo. Feito isso, nós, baseados numa meta-análise de 2014, que reuniu cerca de 28 estudos, nós fizemos para cada indivíduo e para o grupo a resposta de todas as regiões reportadas nessa meta-análise. E com isso a gente teve, então, um template de cada região cortical ativada. Então, essas foram todas as regiões de interesse que nós obtivemos. Como eu já disse, a gente usou a meta-análise de referência, só que nós também exploramos as respostas de acordo com os nossos dados para o grupo e de forma individual. 10 sujeitos não apresentaram ativação no córtex insular e no cingulado anterior, embora essas regiões foram presentes para o grupo, então foi aquilo. Eu fiz a resposta para cada indivíduo e depois para o grupo, para poder então escolher as ROIs, as regiões de interesse para as futuras análises. Aqui eu tenho uma tabela que eu mostro, então, os clusters relacionados a essa tarefa obtido para o grupo e que foram utilizados para análise de conectividade funcional. Aqui eu tenho 8 regiões, as siglas estão em inglês, mas eu passei a tradução no português. E a gente tem o KE, que é esse tamanho do cluster em voxels. Aqui eu queria mencionar, assim, um diferencial do trabalho, né? Por exemplo, aqui eu tenho 5 regiões frontais, né? E eu divido ela em pequenas porções. Então, a porção medial, a porção média, superior. 2 regiões frontal inferior, mas com distintas áreas de Brodmann. Então, assim, isso é o que a gente tinha como objetivo inicial do trabalho. Poder ampliar essa rede de linguagem com outras regiões e de uma forma mais, digamos, bem delimitada, do que olhar como um todo, né? A região temporal como um todo, mas sim dividir ela em pequenas porções. Feito isso, para um congresso que daí eu participei, a gente resolveu fazer a análise de gênero. Então, a partir de uma criteriosa avaliação da literatura, a gente conseguiu encontrar alguns artigos que uns mostravam que existiam diferenças de localização funcional, de conectividade efetiva entre os gêneros, outros não. Então, a gente resolveu fazer para o nosso trabalho. A gente tinha, então, 12 homens e 11 mulheres, como eu já citei, e nós fizemos, então, o mapa paramétrico estatístico do grupo para homens e mulheres. Deixa eu voltar. Os homens apresentaram essa lateralidade à esquerda, que é o que é obtido na literatura, né? Que é o que se sabe, que a função de linguagem, a rede de linguagem é lateralizada à esquerda. Mas as mulheres, por sua vez, apresentou o uso de ambos os hemisférios, né? Então, ela não seria... A mulher, ela não recrutaria apenas o hemisfério esquerdo, mas estaria usando junto o hemisfério direito de uma forma bem igual. O que a gente conseguiu avaliar também acerca das respostas dos templates que nós elaboramos é que as 2 regiões clássicas, Broca e Wernicke, para a mulher se manteve resposta à esquerda, né? As áreas que elas ativaram, recrutaram no hemisfério direito foram áreas que nós consideramos áreas associativas à linguagem, diferente das 2 áreas clássicas, Broca e Wernicke. Feito isso, nós fizemos a avaliação da conectividade funcional estática e nós obtemos, então, o conectoma para a tarefa e o conectoma para o repouso. Vale ressaltar que o repouso aqui não é o meu bloco de controle lá do design em bloco. Esse indivíduo, ele literalmente estava dentro do ambiente de ressonância sem aplicação de nenhuma tarefa.
certo? Em A, eu tenho, então, o contraste entre controle e tarefa empregado no design em bloco. O que a gente encontra aqui é que, para a execução da tarefa, a gente vê uma rede altamente conectada, uma rede com uma alta conectividade funcional, toda ela positiva, entre todas essas regiões de interesse que nós delimitamos com a análise posterior da conectividade, da localização funcional. Em B, a gente vê essa rede também bem conectada, mas um pouco mais fracamente conectada. Feito isso, nós aplicamos a comparação entre tarefa e repouso, para poder ver se sobressaía conexões em relação ao repouso. Então, conexões que são estatisticamente significantes para a tarefa quando comparado ao indivíduo em repouso. E nós encontramos aqui o cingulado anterior, que não é uma região comumente clássica de linguagem, conectada ao giro angular e ao PMTG, o giro temporal médio na porção posterior. Vale ressaltar que o giro temporal médio na porção posterior, aqui para o nosso trabalho, foi considerado a região de Wernicke, e essa localização funcional, ela é apoiada na literatura, naquele meu primeiro artigo que eu citei anteriormente, e nós vemos o cingulado anterior sendo conectado a essas duas regiões do giro angular e do giro temporal. Tanto o cingulado anterior como o giro angular, ele está responsável na organização motora, demanda de atenção do indivíduo, supressão. Então, assim, é quando aquele indivíduo ele teria que parar de produzir as palavras de acordo com a categoria. O giro angular está bem relacionado na literatura com resgate de memória, então com a recuperação de memória, atenção e também compreensão. Então, nós encontramos conexões e duas regiões que não são consideradas pela literatura regiões clássicas da rede de linguagem. Aqui são os valores de probabilidade dos pares de conexão. E aqui eu tenho a análise de conectividade funcional estática, agora comparando o desempenho da tarefa entre homens e mulheres. Então, agora eu comparei só na tarefa se os homens apareciam alguma conexão, né, algum par de conexão superior estatisticamente comparado à mulher. E nós obtivemos a região do giro frontal inferior BA45, que é a região de Broca, ligada a a região frontal média, MFG, e ao córtex insular e o cingulado anterior. Como eu já citei no slide anterior, essas regiões são muito responsáveis pela atenção, pela compreensão e resgate de memória. Então, aqui, a gente consegue ver que para o homem executar essa tarefa de fluência verbal semântica, há um recrutamento maior dessas regiões comparado às mulheres. Então, sim, nós encontramos diferenças para o desempenho dessa tarefa do grupo de homens e do grupo de mulheres, mostrando mais uma vez que a rede de linguagem ela não é tão simples, né, como pode se resumir alguns trabalhos. Feito isso, a gente analisou a conectividade funcional dinâmica. Então, aqui eu avaliei essa correlação temporal entre as séries temporais, só que agora em pequenos espaços de tempo, assumindo que essa correlação da conectividade funcional ela pode alterar, né? Tendo em vista que é uma tarefa que dura cerca de 6 minutos, o indivíduo ele pode ter variações de atenção, do engajamento da tarefa. Então, nós avaliamos a dinâmica também. Dentre os 20 fatores, nós escolhemos 7 que apresentaram circuitos com conexões bem interessantes para o nosso trabalho. O circuito 1, aqui, ele apresenta conexões envolvidas na identificação de categoria, cingulado anterior, giro angular. O circuito 2, ele tem as conexões envolvidas com a compreensão, então PMTG, que seria a nossa área de Wernicke,
aparecendo com regiões de giro angular, cingulado anterior, que são regiões não clássicas da linguagem. O circuito 3 e o circuito 4 aqui, ele mostra conexões envolvidas com a seleção e recuperação de palavras, então são regiões frontais e o córtex insular mais uma vez. E o circuito 4, ele apresenta, então, as conexões envolvidas na geração de palavras, que seria BA45 e 47, que são duas regiões do giro frontal inferior, consideradas a região de Broca. Outros 3 circuitos, né, o circuito 5 e o circuito 6. Aqui eu tenho as conexões envolvidas na inibição da fala, né, como aquele indivíduo, ele não precisava reproduzir mecanicamente a geração das palavras, eu tinha uma região responsável pela inibição, que é o MID-FG com BA9, ele está altamente correlacionado pela literatura em inibição do processo de articulação das palavras, e ele está conectado com BA47, com a região de Broca. E esses dois circuitos que incluem conexões envolvidas com a programação da fala, com esse planejamento articulatório dos movimentos orofaciais e da inibição da fala. Por isso que eu tenho aqui a presença do MID-FG novamente, e mostrando regiões cruciais para a rede de linguagem, não somente as regiões do giro frontal, porção de Broca e temporal Wernicke. Nós também avaliamos uma análise de segundo nível da conectividade funcional dinâmica da tarefa em comparação com o estado de repouso novamente, e aqui surgiram outras conexões que apareceram estatisticamente significante para a execução da tarefa comparado ao repouso, e foram regiões já esperadas, né? Porque eu tenho IFG, BA45, 47 e Wernicke, e mais uma vez o córtex insular, que ele tem se mostrado um grande hub de ligação entre essa rede de linguagem. Feito isso, nós fomos para a análise da conectividade efetiva, então. Foi proposto, na realidade, vários modelos, e nós chegamos a esses 2 últimos modelos que melhor explicou os nossos dados. Esses 2 modelos foi proposto para, então, eu ver qual melhor se encaixa nos meus dados. Assumimos conexões bidirecionais, e a hipótese, então, que a propagação do sinal começaria a partir do giro angular até as regiões frontais, né? Aqui a gente consegue ver o giro angular e a minha rota considerada minha rota ventral e a minha rota considerada dorsal, só que altamente conectada. Aqui nesse modelo eu também tenho essa rota ventral e essa rota dorsal, e o MID-FG, que foi alterada a sua conexão, e ele estaria responsável pelo controle inibitório da produção de fala. O modelo 1 foi o modelo vencedor, o modelo que melhor explicou os nossos dados, e a seleção do modelo bayesiano identificou 1 como a arquitetura mais provável, com essa probabilidade de 0,75. Essa tabela, então, ela mostra os parâmetros de acoplamento de interesse dessas regiões. Então, eu tenho os parâmetros que são excitatórios, então, as regiões que interferem em outra região de forma excitatória, aumentando sua atividade, e inibitório. E aí, como a gente assumiu as conexões bidirecionais, eu tenho esses valores forward e backward. Bom, então, algumas discussões acerca dos nossos resultados. De acordo com os padrões de ativação relatados na literatura, a nossa adaptação para o teste ao experimento foi adequada, né? Por mais que nós ampliamos essa rede, né? Nós procuramos ampliar as regiões, não poderia obter regiões muito diferentes também do que a literatura reporta.
A região de Wernicke, nossa, foi localizada na porção do giro temporal médio, na porção mais posterior, né? A literatura reporta muito como giro temporal superior, mas nós encontramos aquele artigo que mostra as variações de localização funcional da área de Wernicke, né? E ainda ele comenta que para a área de Broca eu tenho mais homogeneidade da localização funcional de Broca, ela sofre menos variação, e no nosso trabalho também não sofreu variação, foi o giro frontal inferior BA45. Esse modelo clássico de Wernicke, ele não estaria adequado para essas investigações mais contemporâneas da neurobiologia da linguagem, né? Então, para estudar esses parâmetros de conectividade funcional, conectividade efetiva, realmente a gente precisa de um modelo mais amplo, um modelo que considere regiões associativas a essas regiões clássicas de linguagem, não descartando-as, obviamente. Essa área de Wernicke, né, o PMTG, no nosso estudo, a função dele seria identificar essa categoria, então compreender a tarefa e depois compreender a condição de controle. Então ele estaria relacionado com a compreensão do meu design em blocos, né? Ora eu aplico a condição de controle, ora eu aplico a tarefa. Os nossos resultados também mostraram a conectividade funcional do córtex insular com todas as regiões do córtex frontal e do cingulado anterior. Então, mostrando mais uma vez que o córtex insular ele é um grande hub importante para essa rede de linguagem. A partir dos nossos resultados, então, a gente conseguiu propor 2 modelos, né, com um deles vencedor, para descrever essa arquitetura da rede de fluência verbal semântica. E o nosso modelo consistia da via ventral, com conexões da região perientral às regiões frontais inferiores, e a rota dorsal, fazendo a interação das regiões parietal, temporal e frontal superior. E a gente integrou essas 2 rotas de forma complementar. As conexões, né, do MID-FG com SFG e MFG são consideradas relevantes para interromper a pronúncia mecânica, controle inibitório da produção da fala. E em relação ao gênero, a nossa análise de gênero, com uma revisão crítica da literatura, essas funções de linguagem, a gente conseguiu ver que ela pode ter resultados sutis e bastante variados entre os trabalhos, mas que as nossas análises de conectividade funcional e localização funcional, a gente obteve pares de Roy que possuem maior correlação temporal para os homens quando comparado às mulheres. Então, indica que para o grupo de homens executar a tarefa pode ter uma demanda crescente de determinadas regiões quando comparado às mulheres. Então, conclusões do trabalho, né? Os resultados de localização funcional foram consistentes com os reportados anteriormente. Encontramos conexões que assumem papel crucial para a performance da tarefa. A análise de conectividade funcional dinâmica mostrou conexões moduladas, reforçando os nossos achados de conectividade efetiva, reforçando que deve-se considerar regiões associativas às regiões clássicas. Elaboramos um modelo de rede de linguagem constituído pelas 2 rotas, dorsal e ventral, fornecendo, então, esse modelo vencedor que abrange essas áreas associativas às clássicas de linguagem. E, em comparação à análise de gênero, encontramos padrões de localização distintas, né, comparando homens e mulheres, e os homens apresentaram pares de conexão com correlação que sobressaem as mulheres, indicando realmente que pode ter um recrutamento de forma diferente entre os gêneros. Bom, alguns agradecimentos, né? Primeiramente, queria agradecer a Deus, né? A toda a minha família, meus amigos, todo o pessoal que está presente aí, a Renata, a professora Renata, ao Embrain, que me acolheu de uma forma maravilhosa. Foi fantástico trabalhar nesse laboratório, no departamento, professor Garrido. A minha banca avaliadora, muito obrigada pela disponibilidade, por aceitarem o convite, numa sexta-feira que foi feriado. Muito obrigada de coração a todos
alguns agradecimentos especiais aqui, algumas fotinhos para mostrar alguns momentos bons que a gente viveu. A gente trabalhou bastante, mas se divertiu muito, comeu bastante. E é isso aí. Muito obrigada. Atenção de todos.